no verso. Eu achei muito boa. Eu estou trazendo um tema de redação, Laura. Estou trazendo um tema de redação que aquele tá até colocado aqui, proposta de redação.webs, eles a cada 2 semanas eles divulgam, é bimensal, eles divulgam um tema que eu gosto, porque já tem todo o estilo da prova, ó, os textos motivadores, um dado, assim, uma pesquisa, ou um gráfico. Eu gosto do que eles fazem. E eles trouxeram de novo, estão apostando muito nesse tema, eles fizeram isso no final da preparação para o Enem, em janeiro desse ano, eles trouxeram um tema telemedicina. E aí eles pegaram textos novos, essa redação da semana passada, esse tema da semana passada. Então, o Brasil inteiro está fazendo telemedicina e eu trouxe o tema de novo, se vocês não acharem ruim repeti-lo. No verso tem uma lista de filósofos pouco conhecidos, eu queria mostrar para vocês. As meninas que estão solteiras, que estão sozinhas, esse que está distribuindo a folha, o nome dele é Ramon. Fiquem longe dele. Não promete nada para vocês. Não tem nada de interessante. Muito pelo contrário. Ficou muito longe, Leite? E lá em Roraima, como foi? Uma vaga, Letícia? Pelo amor de Deus. Não. E você não pôde ir para matar o cara? Meu Deus, uma vaga. Você não conseguiu ponto na redação? Quanto você tirou na redação? Caraca, Letícia. É mesmo, né? Caramba, Letícia. Esse ano você vai fazer de novo pra lá? Acho que não vai precisar. Você vai arrebentar na prova, se Deus quiser. Vai fazer 180 questões. 170 tá bom, né? 180 é um pouco de exagero. Aqui no verso do tema estão alguns filósofos para usar na redação, todos eles pouco conhecidos. O Byung-Chul Han, que vem já 3 anos em redações nota 1000, que citam esse filósofo sul-coreano. Existe sim filosofia na Coreia do Sul. O nome do autor é Byung-Chul Han, diz o trabalho dele aí. É um dos grandes nomes do momento dos filósofos para usar na redação, em especial porque ele lança um olhar apurado para a história contemporânea. Ele trata gerações, em especial de trabalho, em que o nome da liberdade e o que se vê são pessoas coagidas. Você já ouviu a expressão é síndrome de Burnout? Já ouviram falar? Pois é, ele é um dos artífices dessa teoria da síndrome de Burnout. Discute a superdisposição na mídia, então você pode citar, de acordo com Byung-Chul Han, eu vou trazer uma lista de citações de Byung-Chul Han. A Nancy Fraser, que é minha prima, inclusive, a Nancy Fraser, vai atrás dela. Ela é uma pensadora feminista, então, para violência contra a mulher, para machismo, para falta de exposição das mulheres nas mídias, ela pode ser importante. Um dos conceitos dela, né, o conceito dela é o livro, o velho está morrendo e o novo não pode nascer, para algumas pessoas, por isso que o feminismo é tão pouco discutido, porque as pessoas resistem ao que é novo. Muitos homens não dão chancela à opinião da mulher. Lá em cima tem, o Byung-Chul Han também faz um trocadilho. O Bauman fala, consumo logo existo. O Byung-Chul Han fala, posto logo existo, que é para fazer um trocadilho com a frase do Descartes, né? O que o Descartes diz? Penso, logo existo. Legal. Depois o Edgar Morin, inclusive estava no tema de 2019, a fala dele, e aí tem pequenos fragmentos do Edgar Morin. E tem esse aí, cara, que eu não sei se... Eu queria que vocês pesquisassem um pouco mais, e é esloveno. O nome dele é Slavoj Žižek. Só de escrever o nome dele certo, você já merece 1000. E ele é um filósofo desses filósofos humanistas, que são muito comuns no dia de hoje, que ele diz que só existirá salvação para a humanidade a partir da união. Só essa frase já vale para um monte de coisa, né? Para o filósofo esloveno Slavoj Žižek, porra! O cara diz, por favor, você já leu a obra dele todinha. Mentira, você não leu nada, mas em compensação tem uma frase bonita. Você leu 2 ou 3 frases, usa uma dele. O fato de não fazer nada não é vazio, tem um significado. Dizer sim às relações de dominação existentes.
Essa frase dele é uma das que pode ser usada na redação desse ano. E o Achille Mbembe, olha como é o nome dele, Achille Mbembe, um filósofo de Camarões. É um conceito que tem sido muito lembrado na atualidade em função da ascensão dos discursos de direita. A necropolítica é a morte da política. A preocupação dos políticos não é a valorização. Esse conceito vale, viu, gente, para um monte de tema. Mas especialmente revela como se dá a distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer no sistema capitalista atual. Entre seus temas de pesquisa estão presentes, além da política, a história da África e o pós-colonialismo. Mas vejam o conceito de necropolítica, que pode ser usado em quase todos os temas em que você possa responsabilizar o Estado. Gente, fica muito bom. Achille Mbembe, o nome dele. Mora lá perto de casa. E aí eu vou usar um desses autores na redação que eu vou fazer daqui a pouco. Eu estou trazendo para vocês pesquisarem as frases deles, tá? E uma delas vai encaixar na sua redação do dia 21 de novembro. Todos são filósofos pouco conhecidos, mas que dentro da redação citados têm um peso absurdo, crianças. Podem acreditar. Eu vou apagar o quadro que eu quero fazer um texto hoje, o dia de filosofia. Todas as minhas propostas de argumento, do começo ao final, serão sobre filósofos. Um deles está aqui colocado nessa folhinha, nessas orientações. Me deem um tema legal. Descarte de resíduos sólidos? Lixo? Tá. Esse é um tema possível, viu? É um tema muito difícil, inclusive eu acho. Temas ambientais são temas muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Eu acho que parece ser inevitável, embora esse governo não tenha muita intenção de tratar de temas que tenham esse caráter um pouco mais politizado, porque aí a gente vai dar munição para os alunos falarem mal do governo. Bolsonaro. Você é Bolsonaro, né? Eu gosto dela. Então, esses temas, embora não sejam prioridade, mas os temas ambientais, vocês viram o relatório da ONU esses dias, né? É absolutamente irreversível, são absolutamente irreversíveis as mudanças climáticas até 2050. Se a gente quiser mudar alguma coisa a partir de hoje, a partir de agora, nós só vamos ver os resultados a partir de 2050. Então vai continuar tendo muita seca, muita enchente, vai continuar tendo frios extremos e calores extremos. Nós seremos muito atingidos, mas meu sonho é que esse vórtice polar, invada a Amazônia. Pronto, falei. Já imaginou transformar nossa região em Sibéria? Em vez de o nosso cachorro vigiar a casa, ele vai levar a gente no trenó? Vai ser muito bacana. E aí esse vórtice está vindo aí. Dizem que já está em Santa Catarina, mas está subindo. Se esse vórtice passar de Tocantins, diminuir a temperatura de Tocantins, que lá, Tocantins é muito quente, né? Mas é aqui. Embora lá façam uns dias frios. Mas Palmas é 36, 37. Não fez um calorzão anteontem? Com uma frente fria que veio de lá. Só para vocês terem uma ideia. Você entendeu, Letícia? E eu falar sobre, talvez eu associe com mudanças climáticas com efeito estufa. Mas um tema é sempre muito, tema ambiental é sempre muito, escuta o que o professor está dizendo. Tema ambiental e tema político, vocês têm enorme resistência a produzir. Eu gosto desse tema. Eu gosto desse tema. É que difícil acertar um tema, hein, Ramon? Que você é péssimo disso. Embora seja um fofo. Ramonzinho, só pode ser filosofia, tá? Todas as propostas de argumentação serão de filósofos. Todas. Tá bom. Alguém vai anotar. Oi, bom dia, Arthurzinho. Tenho sim. Você é lindo, Arthur. Eu, Arthur? Nem tinha percebido isso. Você tem celular aí? Você pode conferir o tempo que eu vou levar para montar esse texto? Eu tenho que fazer, como é uma redação assim, cheia de referências um pouco mais complexas, talvez eu leve 22 ou 23 minutos para fazer. Tá? Eu não vou parar para comentar no texto, só depois da redação pronta. Então, o tema da redação é lixo. E hoje é dia de
Filosofia. Vou escrever em inglês. Deixa eu escrever em português mesmo, que eu não me lembro como é que escreve filosofia em inglês. Já vou montar meu borrãozinho aqui, tá? Vocês conseguem, vocês conseguem, vocês conseguem me dar essa devolutiva na próxima semana? Vocês conseguem dizer para mim se são capazes de montar essa estrutura de borrão? Tá, deixa eu explicar como é que a minha redação já está pronta nesse pequeno trechinho aqui. O que eu vou dizer na redação? Bom, eu vou começar com uma frase do Cícero, que fala sobre ignorância. Que para mim, a má administração do lixo tem a ver com ignorância do Estado e das pessoas. Eu vou começar com o Cícero. Tá, depois disso, eu vou citar o tema da redação, que é sobre lixo. Sobre, como é? Descarte do lixo, é? Essa é a sua proposta? Então tá. E em seguida eu vou marcar as duas problemáticas. Quais são as duas problemáticas? Eu vou falar que falta iniciativa do poder público. A gente não tem, por exemplo, até hoje, existe uma resolução do CONAMA que diz que em 2017, essa resolução foi só postergada. Em 2017 o Brasil teria que ter todos os lixões a céu aberto encerrados. Todos, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Essa lei nunca foi levada a efeito. É uma lei federal que exigia que o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que todos os lixões a céu aberto deveriam ser fechados até 2017. Nós estamos em 2021 e essa lei simplesmente foi esquecida. O poder público não tem essa preocupação. A gente não vê uma política de reciclagem, de reutilização, política pública, estou falando, né? Vamos distribuir lixeiras, estou falando das três instâncias. Você não vê aqui a Prefeitura de Santarém preocupada em criar uma mobilização em favor da reciclagem, né? Do descarte seletivo, ou então da confecção de composteiras, ou algo do gênero. Não vê isso. Todo lixo é jogado na rua, todo lixo é jogado no lixão, todo lixo não tem o menor tratamento. Eu vou dizer isso no primeiro trecho. E depois eu vou reclamar da sociedade. Nós temos hábitos pavorosos, medievais, nós brasileiros, nós temos hábitos medievais. Para nós não há nenhum tipo de constrangimento em ir para a estrada de até do chão, pegar a latinha de cerveja e jogar, como se ela fosse, daqui a pouco ela vai desaparecer. Nós não temos nenhum tipo de constrangimento. A escola não tem essa preocupação, a família não tem essa preocupação, a gente não tem nenhum tipo. Quem de vocês aqui, qual família faz coleta seletiva? Acho que só eu, só a minha família. A gente faz. Vocês podem deixar aqui, professor, mas o senhor está de sacanagem, juro. Na minha casa, todas as garrafas tem um espaço que recebe, ali que é da Celpa Equatorial. Ali na Praça São Sebastião, lá eles recebem material para reciclagem. Eles dão desconto na energia. O desconto é besteira, assim, R$1, R$2.
mas a gente faz todo mês. Todo o material nosso é reciclado. E agora a gente está comprando uma composteira para o lixo orgânico. Mas não, as redações de vocês, depois que eu imprimo e tal, a gente faz assim, todo mês vai ser um montão de redação. As coisas que eu imprimo, do que sobra aqui, vocês vão ver que no final do mês de agosto tem um monte de coisa. Eu levo, a gente recicla, manda para reciclagem, plástico, tudo que aquelas a minha mulher é tão rigorosa com isso que ela lava as garrafas que a gente usa. Lava para não ir suja, sério. Sério, eu acho isso muito bonito, acho muito legal. A princípio eu reclamava dela, agora não, ajudo. Agora ajudo. E a gente não tem muito essa... Eu fico pensando, a gente, quando no final do mês, cara, é tanto lixo que a gente leva... É só a nossa família que produziu isso. Multiplique isso por 300 mil famílias de Santarém e jogue isso ali na frente do rio Tapajós, que seria o destino para o lixão, ou então lá no lixão do Perema. Se isso for reciclado, a gente não tem essa preocupação por isso. Aí eu vou citar a necrofilia do MBB, que está aí no texto de vocês, e vou citar o Chomsky, que é linguista e filósofo. Então, na minha cabeça, a redação está toda pronta. Como é que eu faço para combater a falta de iniciativa do poder público? Exigir que o poder público tome iniciativa, que o governo federal, por meio dos órgãos de meio ambiente, CONAMA, Secretaria Municipal e Estaduais de Meio Ambiente, aí você está lá, vai fazer ações, uma mobilização nacional em favor da coleta seletiva de lixo, do descarte correto. E a segunda é conscientizar a sociedade. Quem é que pode fazer isso? As ONGs ligadas à causa, as ONGs ligadas ao meio ambiente, o Greenpeace, WWF, que pode lançar uma campanha com apoio da mídia. A minha redação está pronta aqui, gente. Vocês vão perguntar, tio, como é que você consegue fazer a redação em 20 minutos? Porque eu penso na redação como um todo. Quando eu vou pensar nesse borrão aqui, e, ó, Letícia, o legal, Ramon, meu pai, o legal é que a gente consiga fazer isso, vai dar certo, Patrícia, a gente vai conseguir fazer isso na hora de ler o texto de apoio. Enquanto a gente está lendo o texto de apoio, a gente já está pensando nisso tudo aqui. Quando a gente terminar o texto de apoio, em vez de a gente fazer o borrão, não, nós já fizemos o borrão durante a leitura do texto de apoio, já está tudo encaminhado. O cara vai começar o borrão, eu já estou na linha 5. E a gente vai levar 3 minutos, 4 minutos para fazer essa introdução, se Deus quiser. Pode ser? Então lá vai, eu vou começar a minha redação aqui, a Patrícia vai conferir o tempo, eu tenho que fazer esse texto em menos de 25 minutos, acho que vou fazer em 22, 23 por ali, tá? Ainda não, Patrícia, rapidinho. Vocês querem que eu troque a cor do pincel ou não precisa? Tá, então na hora que eu for trocar a cor do pincel, eu vou deixar os dois pincéis, o preto é bem melhor. Entendeu, Ramon? Perceba quando eu trocar a cor do pincel, como é que eu ganho tempo em relação à produção de vocês. E repare como vocês podem imitar o professor nessa hora. Quando eu faço ponto, eu já estou pensando no conector. E essa transição do ponto para o período seguinte faz diferença em 10 minutos, 12 minutos por ali. Quem vem, prestem atenção. Tá. Se eu quisesse... Quanto? 3 minutos? Legal. Meninos, eu levei aqui, para montar esse parágrafo de introdução, 3 minutos. Vai dizendo para os alunos na aula de quarta-feira. Se eu fizesse todos os parágrafos em 3 minutos, eu faria a redação em 12. Não, tio, mas não dá. Agora eu tenho que levar o dobro de tempo para fazer os parágrafos de argumentação. Se você fizer os 3 parágrafos de argumentação em 6, os 2 de argumentação e o de conclusão em 6, você leva 21 minutos. Vamos fazer no dobro? Então tá. Em vez de, a gente vai levar 12 minutos para cada um dos parágrafos para a conclusão. 12, 12, 12, mais 3, 39. O seu concorrente vai levar mais ou menos 1h10, 1h20. Veja só a diferença, o que são 30 minutos, 40 minutos, o pessoal que tem mais tempo aqui fazendo vestibular. Eu não é, Manuel. 40 minutos em relação ao concorrente, quantas questões são? 6 ou 7, que é a diferença entre passar e não. Então, muito cuidado na hora da feitura da redação. Leve em conta, é um pedido do seu velho professor, leve em conta esse aspecto temporal. A cronologia da sua redação é muito importante para o seu projeto de vida. Nós temos que sair armados, Ramon, do primeiro dia. Eu não me conformo de vocês chegarem aqui se queixando quando sai o resultado que vocês foram mal na linguagem humana. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Porque a prova de linguagem é uma prova só de interpretação de texto, você nem precisa assistir a aula de linguagem. É só interpretar texto. Agora, correndo, sabe, fez a redação em 1h30, 1h40, correndo para fazer a prova de linguagem, vai errar mesmo. Ou vai fazer o que se pede para não ficar fora da briga, né? Acertar
errar as fáceis e acertar as difíceis, sem nenhum tipo de critério. Lógico, a gente está correndo com o tempo, aí o que vier a gente vai fazendo. Nós não podemos fazer isso esse ano. Esse ano é um ano de pensar na TRI. Essa questão é boa, a 2, a 3, a 7, a 9, a 11, a 15, a 17, a 19, a 21, a 20, são todas questões boas de fazer. Então eu vou acertar primeiro as fáceis para jogar a TRI lá para cima. Depois vou para as médias, que me travou um pouquinho, volto. Eu tenho tempo, eu fiz a redação num tempo menor, eu posso fazer isso, mas primeiro eu vou garantir a TRI lá em cima. Então está aqui o meu parágrafo. O filósofo romano Cícero advertia que a base de todo atraso era a ignorância coletiva. Deixa eu trocar a posição. Só trocar a posição do verbo. O atraso, que a base de todo atraso é a ignorância coletiva. Bom, a assertiva do intelectual, do filósofo, pode ser facilmente associada ao atual cenário de causa ambiental. Esse causa ambiental é gerado pela falta de descarte correto e adequado do lixo, que é o tema da redação. Do lixo produzido por empresas e residências, cuja gênese é a incipiência descrita por Cícero, cuja essência. Desse modo, é preciso avaliar, parêntese, e desconstruir os entraves, porque desconstruir lá no final, né? E desconstruir os entraves relacionados à temática, a saber, a falta de iniciativa do poder público e a negligência da sociedade. Ah, eu fiz assim, a saber, como um candidato que fez 1000, trouxe aqui a prova dele, que fez a saber desse jeito. Vocês lembram? Que ele fez 2 pontos? A saber, 2 pontos, 1, 2. Por que é legal para o corretor? Porque ele não vai ter trabalho. Porque ele não vai ter trabalho. Ele já sabe aqui, Letícia, primeiro argumento, segundo argumento. Prontinho. Agora eu vou para o segundo parágrafo de argumentação. Eu já sei que eu vou usar o MBB aqui no primeiro argumento, depois vou citar o Chomsky no segundo. Então, ó, o meu concorrente, Manel, ainda está procurando o argumento, eu já sei. Quando é que eu construí isso, tio? Eu construí na hora que eu estava lendo os textos motivadores. Eu montei meu texto na hora da leitura dos textos motivadores. Ou quem sabe, não sei se vocês vão querer fazer essa sujeira. Eu estou um pouco de vergonha de sugerir isso. Mas eu já sugeri um outro dia. Ou quem sabe, como é que eu vou dizer isso? Sem parecer que eu sou mau caráter. Como é que eu vou dizer isso? No dia da prova, tem aquela meia hora, eles entregam a prova e tem aquela meia hora que a gente fica esperando. Eu já falei, já sugeri para alguns isso. Se vocês forem assim, muito mau caráter, enquanto o fiscal está pegando a assinatura dos outros, você vai lá e dá uma abridinha assim na prova. Caraca! Aí você pega o tema, o tema não está na primeira folha, não está logo que você abre, está lá no meio. Aí você dá o desdobro e faz cair a prova, o caderno de questões. Pá, quando você juntar, desculpa, fiscal, quando você juntar, você já vai abrindo em vez da sorte, que abre no tema da redação. Aí você tem meia hora, porra, eu sei que é sujeira, mas... Yeah. Pronto, falei. Ed, falei, não sei se... Você já imaginou se você tem meia hora, enquanto tá todo mundo olhando um pra cara do outro, com cara de lerdo, né? E porque é todo nome igual. Eu nunca esqueci da prova que eu fui fazer em 2017, que era Rome Nelson, Romenilson, Romerito, Romualdo. Caraca. Tem nome mais feio que o meu. Era uma lista assim. Aí, Romualdo, quem é? Assim aqui. Aqui. Pô, e nessa hora dá pra gente ler o tema. Quem topa isso além de mim? Os corretinhos não vão fazer. Então fiquem na repescagem, fiquem fora da briga. Você não vai fazer, Laura? Hein? Eu não entendo. Você tem medo, Laura? Laura, medo é um sentimento. Eu vou tentar te convencer, Laura. Gente, é evidente que eu estou de brincadeira, mais ou menos também. Mas se é possível, tia. Você levantou a mão? Foi só deu uma espreguiçada, né? Assim, eu sei que dá tempo da gente fazer lendo o texto, mas se a gente puder antecipar meia hora, puta. Vocês não pensam nisso? Eu, se fosse vocês, iria considerar. Vejam o macete, treinem isso. A gente pode simular isso também. Eu trago um caderno de questões aqui e vou pegando assim, enquanto... O que foi? Desculpa, só juntar aqui, só juntar. Mas não foi nada não, fiscal, tá tudo... Puta merda, obesidade. Pô, obrigado, fiscal. Obesidade é o tema. Caraca, velho. Aí tá todo mundo pegando assinatura e você já tá na linha 12 do borrão.
Fique à vontade. Ah, não sei, meu filho. Aqui? Cuja ideia? Cuja é incipiência. Boa pergunta. É porque eu tinha falado de ignorância, né, aqui em cima, né? E incipiência com essa é ignorância. Aí eu não sou bobo, não vou usar ignorância de novo, né? Aí eu uso um sinônimo. Muito boa a sua pergunta. Você é lindo, Ramon. Você é lindo. Quer dizer... Você também é legal. Pergunta se eu vou te chamar de lindo de novo. Tá. 3 minutos, né? Se eu levar 6 minutos para fazer o dobro de tempo, eu vou fazer essa redação todinha em 21. 6 mais 6 mais 6, 3 vezes 3, 18. Uma regra de 3 vai levar a quarta potência, a resposta é C. Prova de matemática, regra de 3. Os meus meninos já... Você está chegando agora disso, você não conhece. Mas aqui os meninos, a gente está treinando... Nossa, não deu para responder a questão. Quando a gente voltar, a gente pega 3 números. É assim, tem lá 147. Aí depois tem um negócio lá que é uma fração, mas é 12 elevado à quarta potência. Aí você vai tirar a quarta potência, porque não dá para fazer esse cálculo. Aí 25... Aí, qual é a questão? 25, a questão é 25, então você já 25 é a questão e faz isso aqui meio pelos extremos, aí vai dar um valor. Vai, sei lá, 3.745. Aí você pega nas alternativas o que está mais perto de 3.745. 38, C. Vocês não pensam essas coisas? Não, o legal é depois, quando está lá fora, né? E assim, não, eu respondi todas as questões. Mentira! Mentira! Que tal? Não, eu fiz as 45 de matemática. Foi, fiz todinhas. Mentira! Fez regra de 3, pegando o número da questão. Se for questão 25, você já pega 25, já é uma forma de multiplicar o mesmo pelos extremos. Mas os bonitões aqui acham que não podem fazer isso. No meu grupo, os que passam fazem isso, tá? Só queria lembrar. Eu vou citar a necropolítica. Tá lá. Mbebe, o nome dele é Mbebe. Ele é, em Camarões se fala aquilo em Mbebe, se fala francês. Necropolítica. Esse conceito é muito bacana. Esse conceito é muito bacana. Dessa vez eu não vou trocar a cor do pincel. Eu não vou trocar a cor do pincel. Vocês já perceberam aqui que o professor fez? A assertiva do intelectual é o Cícero. E depois desse modo, é o que eu disse antes. Dessa forma, assim, portanto, para concluir o parágrafo e para introduzir as problemáticas. Eu não vou trocar a cor do pincel. Valendo. Eu usei a filosofia de um filósofo camaronês, o conceito de necropolítica. Aqui vai uma crítica aí, tem um pouco de mim nisso. O presidente Bolsonaro faz o que a gente chama de necropolítica, né? Qual é a intenção dele? Em favor da valorização da administração pública, dane-se quem está abaixo da administração pública. Vamos fazer saúde ou economia? Economia. As pessoas vão morrer mesmo, todo mundo morre, eu não sou coveiro, todo mundo morre, o nome disso é necropolítica. Em vários lugares do mundo se produz. O Trump fazia isso, o Erdogan faz isso na Turquia, vários déspotas criam esse conceito de necropolítica. O mais importante é a administração pública, é o resultado financeiro, é o capitalismo, dane-se o resto. Aí é a política da morte. Está aí a expressão necropolítica. Essa é a teoria do MBB. É um filósofo camaronês. Vamos lá combinar aqui com o tio. Bora combinar aqui com o tio. Se vocês citarem um filósofo camaronês, vocês não vão passar. Bom, eu fiz assim. Inicialmente, a má gestão do descarte do lixo reflete um governo pouco preocupado com a qualidade de vida, já que eu falei que o problema é a falta de iniciativa do poder público. Estados, municípios e o governo federal reproduzem nessa área uma política capitalista que coloca o lucro, o crescimento econômico e a resposta financeira aos investimentos acima dos conceitos humanitários. Tal postura confirma a tese de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe, segundo a qual as ações estatais têm a intenção de valorizar a morte, física ou metafórica dos cidadãos em favor dos interesses da administração pública.
Exatamente o que ocorre quando não se proíbem lixões a céu aberto, não se estimulam usinas de biomassa ou uma política nacional de reciclagem, criando-se um ambiente propício para doenças de destruição ambiental, travessão que matam e destroem, como temiam em bebê. Fica bom, né? Fica bom citar um filósofo desse, né? Deixa eu mostrar para vocês como foi que eu construí o texto em 5 minutos e 43. Primeira coisa que eu quis fazer, antes de mais nada, é lembrar do conceito de tópico frasal. Vocês viram? Bom, o que eu vou dizer no corpo da minha redação? Que o governo tem culpa. Está aqui, ó. A má gestão reflete um governo pouco preocupado com a qualidade de vida. O governo tem culpa. Por quê o governo tem culpa? Porque não proíbe os lixões, porque não estimula a usina de biomassa, porque não cria uma política nacional de reciclagem. É culpa do governo. Quem é que justifica isso? Então, vou lá. Aí eu vou explicar aqui. Estados, municípios e o governo federal reproduzem nessa área, na área da gestão do lixo, uma política capitalista, porque querem introduzir um DB, que coloca o lucro, o crescimento econômico e a resposta financeira acima dos conceitos humanitários, que é exatamente a teoria dele. Aí eu vou ajustar. Tal postura, tal. Isso aqui é importantíssimo, gente. Eu vou colocar, não sei se vai dar para vocês enxergarem daí, eu vou colocar bem pequeno aqui. Eu morro de medo disso aqui. Eu tenho uma citação bacana, mas eu não sei como é que eu faço para encaixar. Porque tem uma coisa, se encaixar a gente comemora. Se encaixar a citação, ó, aí eu faço tal postura, confirma a tese de necropolítica do filósofo camaronês Aquilin Bebê. Aí digo o que diz a tese dele, segundo a qual as ações estatais têm a intenção de valorizar a morte. Pode ser a morte física do cidadão ou a morte metafórica dele quando você proíbe que ele tenha direitos. Dos cidadãos em favor dos interesses da administração pública. Aí vou aproveitar a citação. Exatamente isso. Exatamente o que acontece, é o que ocorre quando não se proíbem lixões a céu aberto. Quando não se estimulam usinas de biomassa ou não se estimula uma política nacional, de reciclagem. Prontinho. Viram? Eu fiz em 5h43. Aqui foram mais 3 minutos, né? 3 minutos. Então até agora eu levei 8 minutos e 43 e estou na linha 14. Estou na linha 14. Eu fiz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiz 9 linhas nesse argumento aí. Provavelmente 8, 9 linhas. Estou ali, 13, 14. Mistério isso, Priscila? Não, né? Eu estou usando só filósofo hoje. Agora eu vou usar o Chomsky. Vou responsabilizar a sociedade também, que eu não sou bobo. A redação fica pronta aqui. Patrícia, a redação fica pronta. Letícia, você sabe disso. Se montar legal, Ramon, faça o dobro do tempo do tio. Eu vou fazer em 20 minutos, faça em 40. Seu concorrente vai fazer em 1h20. Você vai ganhar 40 minutos em relação ao texto dele. 40 minutos dividido por, sei lá, se a gente fizer 3 minutos por questão, dá mais de 10 questões para a gente ficar na frente do concorrente. Mas tudo bem, a gente vai com 7 questões que sejam. 7 questões, a Anárrima sabe disso. Tio, se eu tivesse feito 7 questões no ano passado, Anárrima, com a nota boa da redação, a gente estava tomando cachaça essa hora. Ou você ia para uma festinha. É hoje, 13. Tem uma festinha de Halloween do pessoal da medicina, lá na... Muito interessante essa festa. Você não vai, que você já tem compromisso. Nem deixa ele ir. Vocês só vão se forem os dois. Mesmo assim, eu recomendo que vocês não vão, nenhum dos dois, ano que vem. Porque nessa festa tem uma fumaça muito esquisita. Eu sempre achei que era gelo seco ou então aquela fumaça do Lost. Mas não, é muito mais sério que aquilo. Porque a gente entra na fumaça e começa a dizer que porra é essa? Mas é boa a fumaça. E tem música na hora que você entra. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. E o começo, até meia-noite, é só reggae. É só reggae. Depois eu não lembro mais o que toca, mas até meia-noite é reggae. Eu fui uma vez lá. Em 2012, minha mulher estava viajando, ela disse, para onde você vai? Eu vou para uma festinha que os alunos me convidaram. Homem, eu vou. Me arrependi, não devia ter ido não. Não devia ter ido, porque eu não lembro de quase nada. Até meia-noite eu lembro. Depois disso, só vi já 4 da manhã. Professor, Meninos, vou para o segundo parágrafo de argumentação e vou citar o Chomsky agora. Gosto muito dessa frase do Chomsky. Todas as vezes que vocês forem utilizar um argumento que fale da responsabilidade das pessoas, usem essa frase. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito.
Ela é muito interessante. Fuma na boa. Você já foi nessa praia, Letícia? Nem vá. Vou falar com o Christian pra você não ir. E o Christian tá bem, Letícia? Você tá fazendo cursinho? O Christian é um cachorro, eu gosto dele. Nunca mais eu vi o Christian. Acho ele lindo. Acho ele simpático. Patrícia, eu vou fazer em menos de 20 minutos, se duvidar, Patrícia. Sabe o que é isso? Só os melhores é que sabem fazer em menos. Agora, sabendo que eu vou falar sobre a responsabilidade das pessoas, e sabendo que é o Chomsky, menos de 6 minutos. Ainda não, Paty, espera lá. Vou trocar a cor do pincel agora para ficar melhor, tá? Vou trocar a cor do pincel. Esse pincel que dá sorte, esse azul aqui. Vai. Não, Patrícia. Agora, quanto tempo eu levei para fazer esse parágrafo especificamente? Por que eu levei menos tempo, de 4:25? Porque ficou mais claro para mim, fica mais fácil encaixar a tese do Chomsky. Eu gosto muito dessa frase. Sabe o que diz, Ed? O Estado não é agente moral. As pessoas são agentes morais. Você conhece a Juliane? Eu acho lindo os olhos dela. Só também, né? Só. Parece gato de pobre, só os olhos são bonitos, né? Mentira, ela é muito fofa do tio. Olha o que o tio fez, Ju. Além disso, essa problemática, que é para falar sobre agora a responsabilidade das pessoas, essa responsabilidade se aprofunda em face da negligência de parte da sociedade nacional. Eu tinha dito aqui, né? Negligência da sociedade. Aí retoma a mesma expressão, sei lá, na linha 15. Então não falem para mim, por favor, da redundância. Se vocês reclamarem, eu vou brigar com vocês. Tem nada de redundante. Muito pelo contrário. O corretor tá louco para saber como é que você vai montar, fazer o texto progredir a partir da problemática aqui da frente. Tá lá, ó, a problemática está retomada lá. Ó. São raras, afinal, as iniciativas individuais no sentido de dar destino correto ao lixo em forma de reciclagem, reutilização ou de simples atos de não atirar latas e garrafas nas ruas, córregos e mananciais. O filósofo e linguista norte-americano Noam Chomsky condenava posturas omissas semelhantes ao lembrar que o Estado não é agente moral, mas as pessoas são. Muito importante isso. Portanto, vírgula, não é papel apenas das entidades públicas zelar para que se produza esse descarte menos lixo. Porém, infelizmente, muitos ainda não assumiram, por ignorância, o compromisso do protagonismo ambiental e humano derivado da responsabilidade. Eu acho. Nós não temos essa responsabilidade. Nós não reciclamos, nós não reutilizamos e pior, somos nós que atiramos o lixo pela janela do carro. Tem até uma música, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo. Meus amigos, minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Não conhecem Adriana Calcanhoto? Eu vejo tudo enquadrado. Ah, uma lembrança importante. O tio está 9, eu estou na linha 21, 22 e eu levei apenas 9, 12 minutos, um pouquinho mais do que isso para fazer redação. O Arthur vai perguntar, tio, por quê? Porque eu sou melhor, Bolas. Porque eu sou muito melhor, Arthur. Muito melhor do que você, vixe, sem comparação, Arthur, pelo amor de Deus. Não vamos nos comparar. Você é lerdinho, você é meio mongo. 13 minutos para ser preciso, Arthurzinho. 13 minutos, Letícia. Aí você olha para cá, você que está voltando agora, né? Tio, eu sei fazer isso aí, esse é meu ano. Você vai dizer isso pro tio agora? Diz, esse é meu ano, diz. Vai ser, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu não vejo a hora de tomar essa cerveja. Essa cerveja, nesse dia eu vou ficar porre. Vou ficar porre. Eu vou ficar porre, minha filha. Não vou ficar maluco, eu vou ficar porre. Ah, deve vestir camisa do Flamengo. Dá urticária, eu vou querer começar a roubar as pessoas. Não vou aceitar. Botei a camisa do Flamengo, vou roubar alguém. Alguém? Provavelmente, se eu for para sua casa e vestir a camisa do Flamengo, quando eu voltar de lá, volto com 5 ou 6 celulares. Mas vai cair tudo. Eu sou Vasco, vai cair, mas eu já roubei mesmo, não tô nem aí, não é meu? Engraçadona. Enxeridona da estrela. Bom, meninos, agora o tio vai para a conclusão.
A Patrícia já sabe assim, tio, se o senhor falou que o problema é o Estado tem que resolver isso, né? Se o problema é a falta de consciência da sociedade, eu posso chamar as ONGs. Pronto, acabou-se. Para responder as 4 perguntas, vou deixar as perguntas, vou apagar e depois vou indicar. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, 4 perguntas. Eu vou fazer 2 intervenções. Eu já decidi. Na hora que eu estava montando aqui, eu já falei, vou fazer 2 intervenções. Então não tem nada de improviso lá no final, não. Não estou chegando lá para improvisar, não sei como eu vou fazer. Não, eu sei sim. Vou fazer 2 intervenções. Tu é surdo, porra. Falei várias vezes, Vocês falam só também? Não, sou eu que falo só. Vocês costumam falar só? Eu falo só. Às vezes, eu não sei. Dizem que é transtorno bipolar. Eu acho que não, acho que é uma autoanálise. Eu chego na frente do espelho e digo, e aí, negão? O que está acontecendo? Ah, sei lá, coisas da vida. Tá, é frouxo, rapaz, é covarde. Não, não é não, que as coisas estão acontecendo, né? As coisas não estão bem. Pô, reage, negão. Eu falo pra mim mesmo, né? Reage, negão. Não tô afim de reagir. Bora, rapaz! Tu é homem, tu é o quê? Qual é a possibilidade de ser o quê? Vocês entenderam ou não? Ah, vão a merda, vocês não entendem nada. Por isso que a nossa prova de linguagem vai estar ruim. A gente não entende nada, não entende um intertexto, incapaz de fazer uma associação, uma metáfora. Professor, eu não sei o que o senhor falou. O que é? É o meu grupo, são os meus meninos, como é que não sabe? Leite, vamos para os 960 mil, vamos? Aqui a gente já brigou. Conectores, prontos. Erros de gramática, achem um. Achem um. Não vou achar. Não sou besta, não vou achar ele. Pode procurar. Tem um pessoal que está procurando para querer me humilhar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. A Juliane, porque meus olhos são claros. E daí, Juliane? E daí? E daí? Isso é hepatite, minha filha. Olho claro assim é hepatite. Ju, lá vai. Você gosta dela? Ele disse, ela é muito fofa, né? E tirou 1000 esses dias. Está metida. Tirei 1000. Tinha tirado 600, mas agora eu tirei 1000. Na redação anterior eu tinha tirado 600. Eu gosto dela. Caraca. Vamos lá então? Mas vai o tio, hein? Como eu dei espaço para isso, assim, eu vou fazer uma retomada primeiro, tá? Eu levei mais tempo aqui. Eu fiz uma coisa diferente. Eu sei. Somem para mim quantos minutos eu levei com esse tempo todo? Menos de 20, eu acho. No total, 19,53. Yeah. Achou bacana fazer isso? Yeah quer dizer, poxa vida, como eu consegui fazer menos de 20 minutos, só que em francês. Yeah quer dizer isso, em francês. Leite, o Luigi fez a conclusão dele. O Luigi, alguns conhecem, né? Fez 1980, mas ele não perdeu ponto, ele perdeu ponto de coesão. Não sei de onde tiraram ponto do Luigi de coesão, mas enfim, ele perdeu 20 pontos de coesão. Um corretor deu 200, outro deu 160, ele ficou com 180 na média, a redação dele foi 980. Ele fez uma coisa, ele nunca tinha feito isso na redação, ele fez isso num dia lá, Ed. E qual foi a proposta do Luigi? Cada uma das intervenções, ele resgatava um elemento do parágrafo de argumentação. Então, ele, na primeira intervenção, retomou o primeiro argumento, na segunda intervenção, o segundo argumento, e na linha final, na retomada do corpo do texto, ele retomou o começo da redação. Eu acho legal isso, só que a gente tem que ter espaço para fazer isso, né? Tem espaço para fazer. Mas olha como fica bom. Bom, eu vou dizer que é responsável, eu tenho que combater as duas coisas, né? Tanto a negligência do Estado quanto a negligência das pessoas. Vamos lá. As perguntas e as respostas, se não tiverem aqui as respostas, basta uma vez, tá? É bom que se diga, mas se não tiver aqui a resposta, eu falei na conclusão. Vamos lá. Bom, portanto, é mister. Se por um acaso faltarem 7 linhas só, e você não tiver as 8 que eu usei aqui, ou 9, aí você já começa direto. Portanto, o Ministério do Meio Ambiente, Travessão, órgão regulador das políticas ligadas ao tratamento e destino de dejetos, e aí você pode fazer isso. Ou você pode fazer, eu vou fazer. Se fosse fazer a prova, eu ia fazer uma retomada aqui. Eu sou corretor, né? Sabe o que é legal? A gente engolir saliva. Pode parecer brincadeira, eu juro por Deus que não é. Quando você está lendo a redação, você faz essas pausas assim, que é para degustar a construção do texto. Por isso que é tão importante o professor marcar os períodos, para trocar a cor do pincel, que é para vocês perceberem como é que o corretor avalia. E para vocês perceberem também a necessidade da gente fazer assim. Esse só é período porque ele tem começo, meio e fim. Ele faz todo sentido. Que seja uma palavra só, que seja uma linha, que sejam 4, como aqui. Pouco importa, ele tem que fazer sentido. Esse é o conceito de período.
É uma construção frásica, uma construção verbal, é uma construção linguística que permite começo, meio e fim. Eu só faço ponto quando é fim. Por isso que eu não posso trocar vírgula por ponto, porque compromete o conceito de período e, por tabela, a coerência do texto. É mister buscar saídas para garantir que o descarte correto do lixo, foto do lixo, tá? Seja uma prioridade sanitária e ambiental. Desculpe, gente. Mas se isso acontecer, basta colocar do lixo assim, alguém vai perguntar, professor, te perde ponto? Não, não perde ponto. Todos os candidatos, ou quase todos que fizeram 1000, riscaram a prova. Tem gente que riscou, foi uma linha inteira. 1000. Então, se você colocou a palavra em cima, ó, o Ministério é buscar saídas para garantir que o descarte correto do lixo seja uma prioridade sanitária, ou seja, de saúde e ambiental. Para isso, agora lá vai. O Ministério do Meio Ambiente, quem? Órgão regulador das políticas ligadas ao tratamento e destino dos dejetos. Eles disseram assim, para dar 200 pontos da conclusão. Uma das perguntas tem que ser detalhada. A gente costuma fazer isso no como. Mas eu já aproveitei, para não correr risco, já fez isso também no quem. Eu já disse quem é o Ministério do Meio Ambiente, o que ele faz. Isso já é o detalhamento, já me garantiu também a possibilidade de tirar 200 nessa competência. O Ministério do Meio Ambiente deve criar normativas e decretos que exijam dos entes públicos ações para modificar tal cenário. Modificar tal cenário, não tem senhor. Para modificar tal cenário. E aí, tio? Risca em cima. O tema. Ignorância, falta de iniciativa da sociedade. Tem uma vírgula bem aqui, gente, desculpe. Por intermédio de cartilhas físicas e virtuais, debates na internet e podcasts informativos, para que a sociedade reconheça seu protagonismo e não espere somente pelos entes públicos, travessão, como sugeriu o Chomsky. O que vocês acham desse modelo de conclusão? Eu acho interessante. Eu faço na conclusão 3 resgates. Eu acho interessante. Ó, o Chomsky aqui, um bebê aqui, e depois, dessa forma, a ignorância será suprimida e não será mais responsável por retrocessos, conforme destacou Cícero. Aí eu venho daqui e resgato a primeira linha do texto. Eu acho interessante essa conclusão. Mas, ou eu gosto muito de falar em inglês, but, vai depender muito se vocês tiverem espaço para isso. Agora, se controlar o tamanho da letra, como você tem uma letra pequena e muito legível, isso impressiona o corretor como um todo, não só para a conclusão, mas é para a redação inteira. Aí os caras conseguem fazer uma retomada bacana, faz aqui, faz ali, aproveita até o final o Cícero, aproveita até o final o MBB, aproveita até o final o Chomsky. Eu acho legal. E eu fiz essa redação grandona assim em 19 minutos e 53. Não é o meu recorde é 11h25. Mas naquela época eu tinha 18 anos. Em 2009, 2010, por aí. Se alguém perguntar 18 anos de sala de aula, vai perguntar, e a sua mãe, como é que tá? Mas é um bom tempo, né, Patrícia? Não, ei tio, Priscila, faça no dobro do tempo que o professor fez aqui. Vocês falam em 20 minutos. 20, 40 minutos, 20 mais 20. Porra, regra de 3. 19h53. Que dia é hoje? 13. Que dia é amanhã? 14. Meio pelos extremos, a resposta é 40,5. Aí você marca a letra D de docinho. Vocês vão encontrar uma lógica para essa conta lá de matemática, para não chutar. Acho que eu sei, já termina. Quantas são? 33. Acho que, já imaginou? Você ir na certeza de 33 questões em mim e depois chutar 12. Aí se eu sou você, eu chuto do C. Se pelo menos 2 vão ser C aqui, são as mais difíceis, eu vou fazer 35. 35 questões de matemática, acertando as mais fáceis, já dá até para ouvir a música com 980 na redação, porque eu não vou dar. E você que está chegando agora, você sabe quais são os prêmios desse ano? Uma viagem para Fortaleza e um iPhone último modelo. O último modelo do iPhone, deixa eu lembrar a vocês novamente, é o iPhone 6. Pelo menos foi o que o Bigu me disse. É o Bigu que vai me vender. Não sei se é original, mas ele falou que vai me vender. Ele faz para mim até 3 vezes no cartão esses 1.300 que me custa um iPhone. E disse, é o último modelo. Eu não confiei muito nele não, mas enfim. O Bigu sempre me vendeu coisa boa. Ele e o peruano. Você comprou já alguma coisa no peruano, Manel? Todo mundo comprou. Já comprou alguma coisa no peruano? O peruano já tem a camisa do Messi.
original do Paris Saint-Germain. Chegou para ele ontem da França, o avião chegou direto para... Só que o número é 10 e o Messi é 30. Acho que não é muito original não, mas ele diz que eu vou comprar. Esse seria um bom tema, pirataria. Primeira coisa que eu ia dizer, de acordo com o pirata peruano, a pirataria é apenas uma forma de você aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Segundo o estudioso, que é o peruano, aí você coloca a travessão, que tem uma banca no mercado municipal de Santarém, travessão, aí você usa os recursos da língua para colocar o peruano como um filósofo. Digam para o professor se isso é complicado. Que tal? Bom, né? Essa é uma redação para a gente brigar por 960 mil. Deixa eu lembrar a vocês os critérios de correção. Desvios de gramática, algum para perder 40 pontos? No have money. Problemas relacionados à estratégia de argumentação. Eu usei 3 filósofos. 3 filósofos. Será que eu não estabeleci relação com outro ramo do conhecimento? Não vou perder pontos na competência 2. Na competência 3, eles pedem que eu fale sobre lixo, sobre descarte de lixo, a redação inteira de lixo, descarte de dejetos, descarte de lixo, descarte de dejetos, Fui fiel ao tema. E até usei umas expressões para dizer que é a minha opinião. Eu fiz um infelizmente, não sei em algum lugar. Eu fiz infelizmente. Onde foi que eu fiz infelizmente? Bom, isso aqui tudo é a minha opinião, mas eu fiz um infelizmente em algum lugar. Se vocês acharem, vocês me dizem, tá? Eu fiz o infelizmente, eu quis fazer o infelizmente. Deve estar em algum lugar aí, não me importa. Isso é competência 3, ser fiel ao tema e ao discurso dissertativo. Achem um período solto, mesmo esse que não mudei a cor do pincel. Tá aqui, ó. Eu fiz aqui nesse primeiro, nessa área, depois eu fiz tal postura, depois exatamente o que ocorre quando não, exatamente isso, se eu quisesse colocar... Exatamente isso ocorre, ou pode ser o que ocorre, que está colocado aqui em cima. Aqui eu fiz além disso, afinal, posturas semelhantes, depois eu disse portanto. Aqui eu disse portanto, aqui eu disse para isso, aqui eu disse além disso e depois eu disse dessa forma. Se alguém vier dizer, tem pessoal que baba quando fala, o senhor usou dessa forma e além disso. Os alunos que fizeram 1000, fizeram isso mais vezes do que eu. Colocaram, além disso, as ONGs ambientais devem se unir. E essa mobilização, e colocam essa ONG, e tiram 1000. O que o corretor quer ver é que você marca a transição. Isso que é importante. Isso que vai garantir a nossa vaga na competência, vai garantir os 200 pontos da competência 4 e vai garantir a nossa vaga na universidade. Vou lembrá-los novamente. Quem é que vai fazer? O Ministério do Meio Ambiente e as ONGs ambientais. O que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer? O que ele vai fazer? Criar normativas e decretos que exijam dos entes públicos ações para modificar esse cenário. O que as ONGs vão fazer? Uma mobilização contra a ignorância relacionada ao tema. Mas como é que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer isso? Com desativação dos lixões, construção de usinas de biomassa e implementação de políticas de reuso e reciclagem. Como é que as ONGs vão fazer isso? Tá, com cartilhas físicas e virtuais, debate na internet e podcasts informativos. Para que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer isso? Para que não se repita a necropolítica termina com um bebê. E para que as ONGs vão fazer isso? Para que a sociedade reconheça seu protagonismo e não espere pelos entes públicos. 4 perguntas, 4 respostas, 2 vezes. Só quem é que sabe fazer isso? Os meus meninos. Quando é que a gente ganha aqui? 200 pontos. E aqui, 200 pontos. E aqui, 200 pontos. E na gramática, 200 pontos. E aqui, 200 pontos. E aqui, 200 pontos. Quanto é que vai dar isso? 1.600. E você já deixa 600 para o ano que vem. Caso dê uma zebra e você precise de 600 ano que vem. Tu não presta, Laurinha? Digam para mim se é difícil. Levantem a mão. Tá aí uma redação nota 1000. Levantem a mão que eles te acham difícil. Legal. Legal.